Fala pessoal, beleza? Aqui é Gabriel, dando continuidade à playlist de frações aqui do canal. Dessa vez vou trazer para vocês os vários tipos de frações existentes e o que a gente pode estar observando em cada tipo de frações e as representações gráficas ou geométricas de cada um, certo? Então vamos aqui. A primeira fraçãozinha aqui, eu trouxe um exemplo de uma fração 5/8, cujo o número de cima, que a gente chama de numerador, é 5 e o denominador é 8. Observe que o numerador é menor do que o denominador, certo? Então, característica desse tipo de fração aqui. O número de cima é menor que o de baixo. Essas frações aqui a gente vai chamar de frações próprias. É o que a gente chama de frações próprias. Frações próprias. Beleza? E qual é a característica dessas frações? Que o numerador é menor do que o denominador. Representaçãozinha, você vai dividir um objeto completo, nesse caso aqui em 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e você vai considerar 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 oitavos está representado, certo? Principal característica, numerador menor do que o denominador. Número de baixo menor do que, número de cima menor do que o de baixo. Vamos para o próximo. Agora observe o seguinte. Nós temos aqui exemplos de frações. Dois exemplos dessa vez. 4/4. 4. 4/4. E a outra é 18/6. 18 sextos. Observe que nas representações, todas as partes que foram o objeto ou os objetos foram divididos, foram fracionados, foram repartidos, estão completamente sendo considerados. Certo? Observe aqui o primeiro exemplo. 4/4, 4 quartos. Nós teremos um objeto dividido em 4 partes. 2, 3, 4. E serão consideradas 4 partes. Certo? Então, todo objeto vai ser considerado. E aqui no segundo exemplo, 18 sextos, nós temos um objeto ou mais de um objeto que será dividido em 6 partes. Por que tem mais de um objeto aqui? Porque eu quero 18 partes. E para eu ter 18 partes, eu vou ter que ter 3 objetos completos, não é isso? Cada objeto sendo dividido em 6 partes. E mais uma vez estão sendo consideradas todas as partes. Então, como é o nome dessa fração? São as frações aparentes. As frações aparentes. Onde nas representações, não importando se é na forma circular, forma hexagonal ou hexagonal, forma pentagonal, forma retangular, todas as partes que o objeto ou os objetos foram repartidos serão consideradas. E qual a principal característica? O numerador, vamos escrever, principal característica, só trocar aqui, numerador é um múltiplo do denominador. Certo? Sempre que o numerador for o múltiplo do denominador, a gente vai ter essa situação aqui. Observe, o 4 é múltiplo do 4. Em outras palavras, o 4 está na tabuada de multiplicação do 4. O 18 está na tabuada de multiplicação do 6. O 18 é múltiplo de 6.
Certo, pessoal? Tranquilo? E agora vamos para o próximo. Mais um exemplozinho aqui para ilustrar a ideia. Então, trouxe aqui o exemplo 5/4. Qual a diferença desse exemplo para as frações apresentadas anteriormente? Observe que o número de cima, o numerador, ele é maior que o de baixo. Ele é maior que o de baixo. E sempre que isso ocorre, nós chamamos essas frações de frações impróprias. Certo? Qual é a característica dessas frações? Numerador maior que denominador. Beleza? E na representação, como é que a gente faz? Nós teremos que utilizar mais de um objeto. Por que aqui tem mais de um objeto? Porque observe o seguinte. Você vai ter que pegar um objeto e dividir em 4 partes. Certo? Então você vai lá, pega o seu objeto inicial. Pode ser uma pizza, pode ser uma barra de chocolate, pode ser um conjunto de pessoas, um conjunto de animais. Aqui nós não estamos interessados em saber o que é que vai ser o objeto, o que é que vai ser repartido, e sim na ideia. E aí o que acontece? Você dividiu o objeto em 4 partes e vai considerar 5. Então, 1, 2, 3, 4, mas eu quero 5 partes. E para resolver esse problema, o que eu faço? Eu faço um segundo objeto, idêntico ao primeiro, fracionado em 4 partes, e para fechar 5 partes, o que eu faço? Considero apenas mais um, certo? Interessante aqui, nas frações impróprias, que dentro das frações impróprias há um tipo particular de frações, certo? Que praticamente são as frações impróprias, escritas de uma maneira diferente. Esses 5/4, aqui eu vou ter um objeto, e aqui eu vou ter 1/4, certo? Foi considerado um no total de 4 partes. Esses 5/4 aqui, eu posso estar reescrevendo como um inteiro, 1/4. Essa daqui é o que nós chamamos forma mista, ou número misto, certo? Que a gente vai estar vendo, vou mostrar para vocês, apresentar para vocês, como proceder com esses números, com essas frações mistas ou números mistos, certo? E como fazer essa conversão. Tranquilo? Lembrando, fração mista ou número misto, a forma mista, só ocorre nas frações impróprias. Tranquilo, pessoal? Então, esses são os 3 tipos de frações. Fração própria, fração aparente e frações impróprias. E dentro das frações impróprias, a gente pode reescrever de uma maneira diferente essas frações impróprias, como frações mistas. Tranquilo, valeu, até a próxima.